Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Hoje eu tenho a honra de homenagear o médico que é um exemplo de compromisso e humanidade. Dr. Laércio, eu admiro profundamente sua dedicação à medicina e ao cuidado com cada pessoa. Sua profissão é um chamado de vida. É uma inspiração ver alguém como o senhor exercer sua profissão com tanto respeito e responsabilidade. Deixo aqui o meu reconhecimento por tudo que o senhor representa para a nossa cidade e a todos os cidadãos serranenses. Um forte abraço, fique com Deus e é com você, Jorge Luiz. Ô Leila, minha amiga, minha querida. Já entregou meu convidado de hoje, né? Eu ia fazer a apresentação, mas você já falou tudo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como foi essa semana? Tudo bem? Mais um programa Proseando com Jorge Luiz. E hoje eu tô aqui ao lado dessa figuraça que todo mundo ama de paixão. Dr. Laércio. Doutor, seja bem-vindo. Vamos prosear um pouquinho? Vamos, é um prazer estar aqui. E assim, a gente começar o dia com elogio da Leila, que eu amo de paixão, é um bom começo para nossas bate-papo. Verdade. Ninguém é melhor do que ela, né? Não, muito. Ela é dócil, ela é meiga, ela é competente e ela tem uma coisa muito importante, o seguinte, ela não perdeu a humildade dela. Não. E o que ela pode fazer pela cidade, ela faz de alma e de coração. Então é uma pessoa que a gente admira e respeita também. Porque do nada hoje nós temos a Leila aí para ajudar o crescimento da cidade. Um abraço para ela, um bom fim de semana. Depois, uma outra hora, a gente bate um papo com ela também. Leila, você não tem cabelo branco, mas você é da minha idade, tá bom? Só revelando isso. Um abraço, querida. Mas essa figura que nós estamos aqui, não devia fazer isso. Só falar que você tem cabelo branco, que é isso? Não. Bom, antes que eu me esqueça, o Tito Biagi te mandou um abraço. Muito obrigado, retribua. Conversei com ele ontem, falei que você viria gravar comigo. Ele falou, transmita o meu abraço ao meu amigo Laércio. Retribua, que eu gosto muito dele, o Bernardo. Eu estou chamando ele de Bernardo, quer dizer, mas ele é um Tito. Ele é muito amável, muito gente fina, muito dinâmico e muito familiar. Então, um grande abraço para ele também. Bom, não poderia deixar de perguntar como o senhor chegou em Serrano, né? Fica à vontade para explicar. Tá bom, então vamos explicar. 1961, um rapazote pequenininho, magrinho, de uma cidade chamada Santa Rita de Cássia, depois eu falo dela, é a minha terra natal. Naquela época tinha o ginásio e depois tinha o científico, para quem ia fazer as exatas, e o clássico para quem ia fazer as humanas, por exemplo, tipo direito. Na minha cidade só tinha o primário e o secundário, não tinha o científico. E na nossa cidade de referência naquela época era Ribeirão Preto e não Belo Horizonte, a capital, que ficava muito longe, porque era tudo de terra e de Cássia. Ribeirão Preto era tudo asfaltado, a gente ia até Franca, Batatais, era uma viagenzinha assim, de 4, 5 horas, hoje a gente vai numa hora. Meu pai, um visionário e um corajoso, me botou dinheiro no bolso, falou, vai para Ribeirão Preto, você procura o Luizinho Rezende, ele tem um hotel, é meu amigo, você fica lá, depois você procura uma pensão. E coincidentemente, lá vem eu, quer dizer, com a cara e a coragem, morrendo de medo, vou procurar não falar palavrão, mas tem hora que dá vontade de pôr. Então, fui lá para o Luizinho, aí o Luizinho falou assim, mas a prima do seu pai tem uma pensão aqui em Ribeirão Preto. Eu falei, vixe Maria, que mão pequena. Lá vou eu para a pensão da prima do meu pai. Então, prima de primeiro grau. E lá fiquei fazendo o meu científico. A gente prestou o vestibulinho, morrendo de medo. Falei, se eu não passar, meu pai me destronca tudo. Mas, por sorte, consegui passar. E depois de 3 anos de científico,
resolvi fazer medicina e eu consegui entrar na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e terminei meu curso. Bom, mas isso aí, eu vou dar uma paradinha e a gente volta. Um dos meus colegas de turma no científico chamava-se Arthur Biagi. Arthur Biagi era o Zé da Silva, o João, né? Qualquer um, quer dizer, a gente não tem essa malícia ou maldade que tem hoje, né, de falar, é rico, é não sei o quê. E aí o Arthur falou, ó, vamos jogar um futebol lá na fazenda do meu pai. E eu já achei que fosse como as fazendas aí em Minas, aquelas coisas assim, tinha um casarão, tinha lá o lugar do café, tinha o lugar do arroz, e lá, loja de jardineira, a gente saía para vir aqui, não tinha essa rodovia que existe hoje. A gente via pela Vila Branches e chegava no fundo da usina da pedra, atravessava aquele pedaço da cidade e ia para o Transvaal. Uma fazenda magnífica, mas aos olhos de nós, nossos 15 e 16 anos, aquilo não tinha nenhuma importância de valor de nada, tinha de alegria, de convívio e tudo mais. Então, conheci a Serrana pelas portas do fundo da pedra, claro, porque da porta da frente não tinha ainda. E jogávamos futebol, como jogávamos lá no campo da pedra, e fui fazer medicina. Um belo dia, eu conheci o Dr. Placídio e ele estava precisando de plantonista para a Santa Casa, recém-inaugurada, porque eles não davam conta do recado. Então, o Mega, ele próprio, Placídio, que morava na cidade, ficava muito sobrecarregado. Ele perguntou se eu não queria dar plantão. Falei, eu quero, os trocados sempre é bom. Então vim para Serrana e comecei isso um pouquinho antes de me formar. A gente podia dar plantão quando a gente tivéssemos uma supervisão de algum médico. Isso aconteceu nos idos de 70, um pouquinho antes de eu me formar, em 75. E virei plantonista da Santa Casa. A usina da pedra precisava de mais um médico, o próprio Placídio tinha falado, e pediu que eu entrasse em contato com o gerente da usina da pedra, o nosso amigo que está aí ainda, belo e formoso, com a filharada, tudo bonito, o Luiz Burim. Então fui eu lá ser médico da usina da pedra. Então eu fiquei muito feliz de trabalhar na pedra. Aí, e por sorte, eu já tinha feito uma especialização em medicina ocupacional. Então deu certinho, um pouco de clínica, que eu gosto muito, eu acho que eu sou um bom clínico, e a medicina ocupacional, que eu continuo exercendo até hoje. Consegui montar uma clínica para isso, assim, entra lá numa porta e sai pela mesma, prontinho, com todas as características de uma clínica top. Então, muito boa, com profissionais competentes, laboratório competente, a gente tem uma parceria muito boa com o Behring, e nós temos tudo lá, né? Isso, mas eu fiquei lá na pedra, fui ficando, achei que estava até demais. Então, de repente, são passados 43 anos como médico da pedra. Muitos amigos, graças a Deus, inimigos quase não os tenho, porque ter inimigo é muito ruim. E nessa vivência da pedra, a gente deslumbra um punhado de coisas que a gente não conhece e a gente não vê. Os amigos, aquelas pessoas que são folclóricas e que moram no coração. Então, essa pessoa folclórica, que eu me divertia muito e todo mundo gostava, era o Dito da Farmácia. O Dito da Farmácia, assim, né? Indo de Serrana lá para trás, tinha o Arsênico, tinha o Machado, o pai do Godot, e depois chegou o Dito. Mentiroso como ele só, mas uma alma boa. Corintiano. Mas eu acho que ele é São Paulino, hein? E aí o Dito voltou à farmácia dele, porque trabalhava na pedra também, a Tereza com as meninas, e de repente a gente tem uma paciente que falava assim, quanto tempo você está aqui, doutor Laércio? Eu falava assim, uns 20 anos, dona Jalile.
acabou de ser mentiroso. O Diti morreu na sua mão faz 53. Então, os meus pacientes tomavam conta da minha existência. Você está aqui há tantos anos. E hoje eu estou aqui no Serrano há 53 anos. 43 de usina e 10 pirulitando por aí no hospital, dando plantão. E formando os filhos, que já estão tudo crescidos. E com a Catarina aí me puxando a orelha e ajudando a empurrar as coisas boas da vida. Então, estamos aí. E eu quero parabenizar a Câmara Municipal de Serrana por ter te dado o título de cidadão serranense. Nada mais merecido do que isso, do que o senhor. Foi muito merecido. Serrana te adora, te agradece. Eu conheço muitas e muitas pessoas que te adoram. Eu fico assim, emocionado com as suas palavras, são muito carinhosas, mas eu acho assim, eu acho que eu não fiz mais do que eu devia, nem mais do que eu podia, não. Eu fiz aquilo que estava dentro do meu coração. Quer dizer, então, eu gosto de fazer medicina, eu tenho carinho pela medicina. Então, hoje eu voltei a trabalhar na rede pública, para quê? Para atender os velhinhos, que os meus colegas mais jovens não têm paciência com a velharada. E eu sempre falo para esses meninos o seguinte: a grande doença da população hoje, como um todo, chama-se solidão. Se você não tiver paciência, você não vai ter bons resultados com a sua clientela. E a minha clientela, vamos dizer, ela é grande porque eles não morrem. Por que não morrem? Porque tem carinho, tem amor, tem o remédio na hora certa, na medida certa. E quando a coisa sopita, como dizíamos antigamente, a gente ainda tem uma estrutura de hospital estadual, do hospital da clínica, que ainda nos acolhe. Uma certa dificuldade, porque às vezes a demanda é muito grande, mas ninguém morre à míngua, não. Não. Aprendeu muito com o doutor Geraldo Reis? Sim. Os médicos de antigamente, eles não eram monomédicos, eles eram polimédicos. Quer dizer, então eles faziam de tudo. Aprendi muito com o doutor Placídio, aprendi muito com o doutor Geraldo, muito com o doutor Mega, apesar do povo fala do Mega, mas o Mega foi um grande profissional. Tanto é verdade que ele está nativo até hoje, lúcido e consciente. Com 90 e poucos anos, né? 94. 94. Vem dirigindo seu carro todos os dias para Serrana. E falei para o filho dele, o Luciano, falei: Luciano, precisa pedir uma motorista para o seu pai. Ele falou: não tem jeito. Ele não aceita, não é por dinheiro, não. É para preencher a vida ainda. Quer dizer, ele ainda tem vontade de viver. E viver para ele é o quê? Fazer medicina. Doutor Mega não precisa de dinheiro. Não. Eles são ricos de família. Não. E... Tanto é verdade que ele tem uma família de médicos para todo lado, né? O Décio, que é neurologista, o Dário, que era pediatra e faleceu já há algum tempo. Os filhos do Dário são 3 médicos, um faleceu de câncer, infelizmente. Os outros estão aí, o Luiz Cláudio, o Paulo. O Décio, que é neurologista, continua na ativa. Continua na ativa, e o filho dele é médico. E a irmã do Mega também tem, né? Um que é Palocci, Mega Palocci. Então, então é médico para dar com pau, né? Dava para fazer uma faculdade. Todos médicos. E bons profissionais. Sim. E quando o senhor veio para cá, não existia Santa Casa? Já existia, era pequenininha, já existia. Então, e quem tocava era o Placídio, o Mega, o doutor Geraldo, tinha um outro de Ribeirão Preto, que ele atuava no centro de saúde, mas eu não cheguei a conhecer ele ficou pouco tempo, eu não me lembro o nome. Mas o hospital, e depois com a nossa vinda, aí a gente que acabava tocando o hospital. Quando a gente tinha alguma dificuldade, ligava para algum deles. Já tinha telefone nessa época. Você falou de polimédicos, né? Até meus 20 anos, eu não sabia que existia especialidade em pulmão, coração. Para mim, porque eu conhecia o senhor, Mega, Placídio, doutor Geraldo. Então, eles eram médicos de tudo. Sim. Então, para mim, aí que foi surpresa quando eu comecei
ortopedista, clínico, não sei o quê. Para mim foi uma novidade isso. Bom, a especialidade ela veio vindo depois, porque assim, você formava em medicina e como tal, de cima para baixo, de dentro para fora, você tinha que dar conta do recado. Só que naquela época lá, o nível de formação era muito alto, eram excelentes professores e tudo mais. Então, por isso que formavam bons médicos. Mas isso, eu estou falando assim de médico. Na minha cidade tinha o chamado médico de família hoje. Tinha o Dr. Raul de Barros, que era o médico da minha família ali em casa, nos consultava. Minha mãe ganhou neném com ele. Até isso, fazia o parto, era pediatra, era obstetra, fazia tudo. Aí, depois que foi afunilando e começaram a aparecer as especialidades, porque como o crescimento populacional, então às vezes tinha muitas doenças que ficavam sem solução. Aí começou a ter essa abertura para outras especialidades. Eu não lembro de um amigo, não vou lembrar o nome dele agora, mas o médico aqui em Serrana começou a tratar dele de uma coisa e preocupadíssimo com aquilo. Aí o senhor viu ele, então vai saber quem é. Mas falou, imagina, você é motorista, né? Você viajou para Belém, para o Pará? Falou, viajei esses dias. Isso é malária. Estou errado, né? Lembro desse caso. Depois o outro, já fazendo brincadeira, o grande problema, vamos dizer, era quando tinha uma doença sexualmente transmissível. A vergonha de falar que pulou cerca, né? Hoje o povo nem liga mais, né? Mas tinha muita vergonha. Mas tinha a bezetacil, que era assim, fantástica para um monte de doenças venéreas, e ela está no atual até hoje para outras coisas ainda. Então, a doença sexualmente, depois com o aparecimento da AIDS, né? Aí deu uma degringolada e o pessoal ficou mais cuidadoso com o sexo não preventivo. Mas, quer dizer, hoje, todas as cidades têm uma unidade de medicina da família para cuidar daquele núcleo, daquela região. Alguns lugares vai bem, outros lugares fica a desejar, ou uma série de fatores que não vem ao caso. Mas, de qualquer forma, os prefeitos como um todos, eles procuram hoje melhorar a saúde. Hoje, antigamente, saúde não dava voto, né? Mas, infelizmente, hoje dá voto. E tanto dá voto que o Ribeirão Preto, com a bela estrutura que ele tem médica, o prefeito atual quer ampliar o tamanho do Hospital das Clínicas, porque ele ficou pequeno para a nossa macro-região. E é verdade, quer dizer, então às vezes você precisa de uma vaga, não tem que mandar, por exemplo, lá para Araraquara, em Américo Brasiliense, no Hospital Estadual que está naquela região, porque o nosso vive cheio, infelizmente. A população cresceu demais. Em 1970... Quem se lembra da Copa do Mundo, a música dizia 90 milhões em ação. Então eram 90 milhões de pessoas no Brasil. Hoje, eu acredito que passou de 200 milhões passou, já, né? Já então, passou. A demanda cresceu muito. Cresceu. Necessita. O hospital tem que aumentar a sua capacidade, estrutura. Essa é uma coisa difícil da gente, às vezes, estar falando assim, porque implica um monte de verdades e um monte de mentiras. Quer dizer, a estrutura, por exemplo, física da Santa Casa, como um todo, está lá bonitinha. Então, precisamos colocar profissionais para tocar aquilo lá. E, muitas vezes, a gente não acha o profissional por dois motivos. Primeiro, porque ele não atinge aqueles objetivos que a empresa Santa Casa necessita. Segundo, que paga mal. Lógico, se você não é bem remunerado, você não tem interesse nenhum em trabalhar. Ou
lamentavelmente, trabalha de uma forma lambona, né? Mais ou menos corrida, sem ter um interesse daquilo. Então, mas assim, tem como fazer, eu vou falar assim, hoje a saúde tem dinheiro, tanto é verdade, se a gente olhar na nossa cidade, a gente vê que a gente tem uns postinhos, a cidade inteira para aquela comunidade, funciona, às vezes tem hora de uma forma excelente, tem hora de alguma forma que fica a desejar, mas estão sempre tentando corrigir. Isso é importante e dá para ser feito. Que bom ouvir isso. O que às vezes acontece é o seguinte, fogueira das vaidades, né? Esse que é o que mata qualquer um. O querer, não adianta. Tem que ter a humildade de poder produzir o melhor com o que tiver de melhor. Isso custa dinheiro. Mas não tem. Tem dinheiro. Dinheiro vem. Vem. Quando eu saí por motivos que não veio o caso da Secretaria da Saúde, eu deixei na mão do outro, quer dizer, 2 milhões em caixa para poder trabalhar. Então tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Só trabalhar aquilo de uma forma correta. Vamos falar de outras coisas? Vamos. O senhor é um profundo conhecedor de vinhos. Sim. Vamos falar de vinhos? Vamos. Eu era cervejeiro. Bebia cerveja, dava um pau. Para perder peso, eu tinha que largar da cerveja. Aí um amigo que tomava vinho falou: o vinho não é menos calórico do que a cerveja, é que você bebe menos. Você não toma 10 garrafas de vinho. Cerveja você toma. Então, meio a contragosto, comecei a tomar vinho, porque não existe quem gosta de cerveja ou quem gosta de vinho. O que existe é alcoólatra, irmão. Nós somos tudo alcoólatra, em maior ou menor escala, né? Então eu falo que eu não tomo cachaça porque eu gosto. Então eu não tomo nenhuma. Então, ele fala, de família de alcoólatra, sim. Então a boca fica boa para o segundo aperitivo, para o terceiro. E o vinho, eu brinco, né, que o grande estimulador do vinho foi Jesus Cristo, né? Fez a água virar vinho lá no casamento. Essa é boa. E então não deve ser tão ruim. E a gente brinca que o médico proibiu o padre de beber, agora ele celebra 50 missas por dia, né? Porque proibiu de beber? Para poder beber o vinho. Mas assim, o vinho como qualquer outra bebida alcoólica, é álcool, quer dizer, então a gente sempre fala beber com moderação, então você tomar um cálice, 2 de vinho todo dia não faz mal nenhum para o organismo, né? Isso já está provado. E faz bem mesmo para o coração? Faz, em dose faz, principalmente o vinho tinto faz. Então, o Brasil está começando a crescer a produção de vinícola dele, já no Rio Grande do Sul já tem algumas grandes adegas, já são famosas. Na nossa macro-região aqui, Cravinhos, né? Cravinhos sempre na frente para encher o saco, né? Sempre na frente. Sempre na frente. Então, lá já tem uma fábrica de vinho, nós não temos ainda, né? Sim. Ituverava, Guarapava também tem vinho já. Sim, eu li a matéria, inclusive. Eu não tive a oportunidade de provar, mas os expertos, o sommelier, dizem que o vinho é de boa qualidade. Só que nós somos muito bairristas, a gente acha que o vinho bom é o italiano, é o argentino. O brasileiro sempre foi assim, né? Sempre. Do lado de fora é melhor do que daqui, em tudo. Sim. E essa mania? Mas eu acho que está melhorando, porque o preço também faz a diferença. Você toma o sommelier, assim, em geral, eles falam assim, que o vinho bom não é o preço que você paga, é o paladar que você apura ou não. Então, por exemplo, você me perguntar se eu quero tomar um vinho, quero. Aí você pergunta o que você quer tomar agora, nesse período agora de manhã, para introduzir, e toma um Prosecco, que é um espumante, é um vinhozinho leve, e aí eu sei falar, né? Mas é para limpar o tubo, né? Então, dependendo hoje eles falam harmonizar a comida com o vinho, né? Então, tem determinadas comidas, são vinho tinto, outras são vinho branco,
Ou, por exemplo, o Prosecco, né? O Prosecco você pode aperitivar o Prosecco com chocolate. E é muito gostoso. Ou com fruta, principalmente a própria uva. Como bom mineiro, um queijo. Queijo. Aí tem um vinho específico para o queijo? Tem, lógico que tem. Você tem, vamos lá, como você tem um punhado de queijo, você tem um punhado de vinho. Então, o vinho mais seco, você pega um queijo mais curado. Então, um vinho mais suave, você pega um queijo mais fresco. Então, às vezes a gente brinca, né? Às vezes não toma cerveja com alface, né? Toma com torresmo, ponta de peito, por isso que faz mal. E o vinho não, o vinho você não toma com essas porcarias, né? É mais eclético. Ah, mas é outro nível, né? É outro nível. Mas a gente nota uma coisa interessante, o seguinte. Antigamente tinha-se muito boteco e muito botequeiro. Hoje não tem mais aquele sair do trabalho, parar no boteco para tomar cachaça, cerveja e ir embora para casa. Está mudando isso? Mudou. Da mesma forma o cigarro. Quer dizer, então, proibia em alguns lugares, outros, agora ficou assim, aqui não pode fumar e acabou. É. A própria pedra, foi naquele banheirinho lá, de repente, não funcionava, porque estava todo mundo fazendo fila para ir fumar. Aí tirava, quem quer trabalhar aqui não pode fumar. Acabou, é a opção. Da mesma forma, no avião, da metade para trás podia fumar, da metade para frente não, mas não adiantava nada, a fumaça ia para lá e para cá. Então resolveu não pode fumar quando viaja de avião. Como de ônibus também, né? Eu não consegui parar de fumar até hoje. Estou tentando. Não tem importância, mas você está tentando. Sim. E eu lembro, dentro do ônibus, a gente ia para Ribeirão, podia fumar. A pessoa não fumava e sentava do lado de um fumante. E o fumante acendia um cigarro, ou dois aqui em Ribeirão. A viagem era mais comprida, um pouco, sei lá, aquele tempo. E a pessoa era obrigada a respirar o cheiro do cigarro, a fumaça do cigarro. Isso é uma coisa chata. Mas assim, o hábito, quer dizer, de fumar, ele diminuiu muito. Eu vejo no consultório, assim, 90% já não fuma mais. Consegue conscientizar. Ou consegue fazer uma coisa que é mais difícil. O cigarro social. Depois tomou um cafezinho, fumou uma tarde, né? Mas que dá vontade. Eu já fui fumante e dá vontade, dá. Dá, né? Dá. Tem a dependência à nicotina e tem a dependência ao álcool. Por isso que eu brinquei lá que eu não tomo cachaça porque eu gosto. Da mesma forma, eu não gosto de salgadinho porque eu gosto. A sua terra ali, Santa Rita, fala um pouquinho de lá. Santa Rita de Cássia é um município, hoje é uma cidadezinha que tem não mais do que 25 mil habitantes, perto aqui pertinho, a 50 quilômetros de Franca, a 30 quilômetros de São Sebastião do Paraíso. É uma cidade que vive da pecuária e café. E a cidade é uma cidadezinha que cresceu, bonitinha, tudo asfaltada, tem um corpo médico fantástico, todos os colegas que estão lá, todos, eles falam, mas como? Você não tem nada? Ué, só a União faz tudo. Quer dizer, a Santa Casa tem tomólogos, o eletrocardiólogo, tem tudo de primeira grandeza. Planta o café, leite um pouco, né, quer dizer, mas o grosso deles lá é o café. E hoje o café virou um preço absurdo, né? Mas o terroir é de boa qualidade, então tem aqueles cafés gourmets que você vê de um preço maior para a Europa como um todo, né? Fica ligado na cooperativa em Guaxupé, que é a capital do café ali, é armazenado e distribuído aí pelo mundo afora. Então é uma cidade pequenininha e uma coisa interessante, como não tem indústria, não tem nada, é uma cidade que não tem migrante. Quer dizer, então o pessoal que está lá é aquele pessoal de 500 anos que fica dentro daquelas famílias, porque não tem, é diferente, por exemplo, aqui na nossa macro-região, além das usinas, que o Ribeirão Preto é um comércio grande, usa muito essa mão de obra que não está tendo mais.
Então, às vezes, o crescimento das nossas cidades por aqui fica meio desordenadas. Eu entendo. Então, por exemplo, em Cássia não tem Coab porque todo mundo tem casa. Não tem Coab. Não tem porque não tem necessidade de casa como tem aqui em Serrana, por exemplo. O número de imigrantes que veio para trabalhar é muito grande, então as casas são alugadas, de repente o governo favorece para fazer as Coabs, então tem Coab para todo lado. Aqui em Serrana tem por quê? Porque tem gente que precisa disso, lá não tem. Eu sempre vi isso, Serrana mesmo, nascido aqui, eu sempre vi isso. E ali em Santa Rita, muitos ainda moram nas fazendas, sítios? Ainda tem. Agora, como hoje ficou o tal de ecológico, o turismo ecológico, quer dizer, então tem o Rio Grande, então, que está no Ladeia, então tem clubes, tem condomínios, vamos para pescar, para andar de lancha. Deve ser um lugar muito gostoso, essa região que você bonito, falou aí. Região muito bonita. Conheço bem essa região aí. Oi? Conheço bem essa região. É bonita a região. Então, hoje a grande briga é uma ponte para ligar a Cássia a uma outra cidadezinha chamada Delfinópolis. É por balsa, então aquilo era um transtorno, né? De um lado para o outro. Antes de represar, existia uma ponte ali. Tinha uma ponte. Depois que represou, deve ter ficado 50 metros abaixo ou mais, sim, sei lá. Tinha. E hoje não tem mais essa ponte. Essa ponte não tem. Não tem. Ela está debaixo d'água. E tem a balsa, né? E essa luta eterna a aí. balsa está lá. Agora parece-me que vai sair a ponte. Essa conversa eu escuto há muitos anos. Esse agora parece que vai sair a ponte. Agora parece que vai sair a ponte. Você pode chegar em Delfinópolis, por exemplo. Hoje, Delfinópolis tem um ecoturismo muito grande. Você indo por Franca e Ibiraci, você vai para o outro lado. Sim. Quer dizer, de um lado está o rio que você tem que atravessar. Tem um amigo nosso que mora lá. Tião Coxa. Tião Coxa, mora lá. Tem um ranchinho dele lá. Abraço, Tião Coxa. Você vai estar assistindo a gente aí, viu? E mordido de cobra, viu? Eu ia contar essa história aqui. Uma jararaca, né? Jararaca. Ele me contou. Então, a cidade de referência, como nós temos o Ribeirão Preto, lá a cidade de referência é Passos. Passos. E Passos, hoje, a Santa Casa lá é a 12ª melhor hospital do Brasil. Passos? Do Brasil. Eles fazem cirurgia até intraútero de cabeça e tudo. Mas foi fantástica a medicina lá. Além de ser uma linda cidade, né? Muito grande, boa. Se eu não me engano, acho que o prédio mais bonito do sul de Minas é ali em Passos. Todo de madeira, coisa linda no centro. Passos cresceu muito. São Sebastião do Paraíso, que está no entorno também, eu vou dizer assim, ela ficou do jeito que ela estava graças à aviação. A fábrica de laticínio e aviação é de lá. É dali? É. Eu achava que era Uberaba. Não, é lá. Então ainda mantém um poder aquisitivo na cidade por conta disso. Juliano César era dali, né? Oi? Juliano César Sim. era dali. Enterrado lá. Aham. E depois o Passo está do lado, e do outro lado tem Franca também, que ainda recebe muita gente de Cássia, principalmente na área médica, quando o Passo não tem uma vaga. Quer dizer, não é Minas e São Paulo, mas ainda tem uma parceria, isso é muito bom. Parceria. A USP em Ribeirão formou, acho que milhões de médicos, sei lá, milhares, né? Quantos anos tem ali? Acho que é de 1930, não é? 35? A Universidade de São Paulo, eu te falo direitinho. Esse ano eu estou fazendo 50 anos de formado. Então, se você puxa 50 anos para trás, ela já existia. Já existia. Então, é por aí, quase uns 100 anos. Você põe 50 anos, 75. Sim. Então, a minha turma é 19. Se você puxar 19 para trás, não sei, 1930. São muitos médicos, né? E uma coisa maravilhosa, né? Só para você ter uma ideia, é o seguinte, o contingente de pessoas que está dentro do Hospital das Clínicas é 45 mil.
45 mil? Entre enfermagem, médico. Ribeirão Preto? Ribeirão Preto. Rapaz. Tem uma serrana lá dentro. Tem. Ele é enorme. É muito grande, tudo. E a gente que é pobre tem o ditado, né? Ou sai bom ou sai morto. Mais ou menos não sai de lá. Quando a pessoa é internado ali. Não, mas é isso, quer dizer, o complexo médico como um todo é isso aí, porque tem um hospital estadual, eles que tocam. Tem o próprio HC da urgência, ele que toca. O antigo Hospital das Clínicas, que ainda é da USP, né, para urgência, e lá o campus para os casos crônicos. Então, mas a porta de entrada é o hospital ali na Quintino Bocaiúva ali. Sim. Ainda Sim. é lá. Vamos falar a Clínica Velha, né? Que todo mundo conhece. Sim. Doutor, uma vez eu conversando com um médico já aposentado, bem de idade já, ele falou que no começo de carreira dele não existia tantos exames como faz hoje. E ele me disse, ele falou, por exemplo, de quem tinha diabetes, a gente conhecia pelo cheiro, esse cheiro de maçã. É verdade isso? Se Então, confirma? vamos lá. Então, você fazia diagnóstico com o que você tem de mais precioso. Com a mão, com os olhos, com o cheiro e com o ouvido. Então, por exemplo, às vezes, quando eu vou ver o pulmão, eu mando a pessoa falar 33. Aí pergunta, o que é isso? Isso é raio-x de médico velho. O som que ela fala no 33, você sabe se tem pneumonia ou não. Então, eles brincam assim, né? Faz xixi no pé da árvore, vou ver o que acontece. Se tiver formiga, é diabetes. Isso. Tinha isso mesmo. E, assim, às vezes eu tinha um professor, ele fazia diagnóstico de vulvovaginite com a mão. Eu põe uma luva, fazia um toquezinho, é isso. Ia pro laboratório, puma. Você desenvolve essa habilidade com o cheiro, com o ouvido. Por isso tem um esteto. Quer dizer, as batidas do coração, você vê se tem uma arritmia, se tem um sopro. Então, então essa meninada que está aí é aprimorar isso que eles têm, mas hoje não. Tomografia, ressonância, eletromiografia. Ah, não, mas tem que pedir um exame. Não precisa pedir nada, não. A faculdade hoje, se for ensinar, você acha que está regredindo, né? Eu vou falar assim, hoje você vê o número de faculdade de medicina em Ribeirão Preto, ninguém tem hospital. Só a velha e boa USP. O pessoal do NAERP está na beneficência. Do Lacerda está lá no Santa Casa. Do Estácio está perdido por aí porque não tem hospital. Venha fazer uns postinhos aqui. Então não tem uma formação boa. E essas informações de tato, de ouvir, de ver, de sentir, de cheiro, isso aí a faculdade não vai ensinar isso mais, né? Porque hoje ensina. A boa faculdade ensina. A única coisa que eles têm para tentar dar para essa meninada nova é isso aí. Porque assim, é muito fácil. Você entra e pede exame. Fica complicado. Fica complicado, né? E depois, mesmo depois que você tem uma tomografia, uma ressonância, tem uma hérnia de disco. E o que você vai fazer com ela? Está feito o diagnóstico. E aí? Para quem que você vai mandar? Isso é o outro sinal. Quer dizer, então, tem que mandar o ortopedista, ver se ele é capaz, se não é, manda para o neurocirurgião. Aí começa o jogo de empurra. O resultado do exame é bom porque ele ajuda a tratar. Mas dependendo, ele se embaralha mais ainda. Ah, é assim? Ué, por exemplo, você está com a dor lombar, eu faço uma ressonância e tem uma hérnia de disco. E aí, o que nós vamos fazer com você? Aí eu mando para o ortopedista, eu penso, não, uma cirurgia não vai ficar boa. Vamos fazer uma fisioterapia, um pilates. E ela está aí a hérnia, como diz o outro. Tá uma pedra no sapato, você não tirar, vai doer a vida inteira. Quer dizer, isso aí vai massagear só. Só, é um paliativo. Então, por exemplo,
a gente não deve falar mal dos colegas, mas falar bem a gente pode. Por exemplo, o Marcos Cobalcini, que hoje aposentou, ele era neurocirurgião. Ele era um excelente neurocirurgião. Então, ele operava muito bem. E na equipe dele, quando você tem o neuro, que vê a parte neurológica, tem um neurocirurgião, que é o ortopedista, algum problema de osso para ele arrumar. Então, você entra na cirurgia com a parte neurológica e a parte ortopédica. Junta os dois para fazer um serviço super tranquilo. Agora, hoje não tem. É um fulano, vamos esperar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Faz um paliativo. Aí, de repente, volta, você volta de novo, fica, não, tá, mas fica... A quantidade de pessoas continua crescendo. Difícil. E outra, quer dizer, eu quero um relatório para me afastar para o INPS, eu quero um relatório para me aposentar. Porque não aguenta trabalhar. Sim. E às vezes não aguenta mesmo. O senhor já viu muito isso. Tem os casos que eles tentam passar a perna na gente, né? Então eu me divirto. Mas, quer dizer, eu mando para o perito, ele quer, não vou brigar com o paciente, não. Mas, sabidamente, não adianta você falar, não vai dar certo. Não, mas eu quero. Então vai. Aí o que faz? Aí entra a mão do advogado. Aí quando cai na mão do advogado, se for contra o INSS, é o juiz que determina. Então já não é um médico. E na maioria, não. Reprovado. Reprovado. Não vai trabalhar. E muitos que precisam ficam nessa. Os que precisam. Eu tive um fato assim. Eu cheguei no perito, quando tinha perícia aqui, falei assim, o que você acha disso? Não, mas tá feio, né? Então, você mandou trabalhar, acabou de morrer na minha mão. Ele ficou assim, aí pediu transferência. Acho que eu lembro dessa pessoa que faleceu. Mandou trabalhar, morreu. Aí, o que você acha? Nossa, mas tá feio, né? Então, acabou de morrer na minha mão. Hoje um grande mal é o Alzheimer, né? Eu vejo pessoas até novas, 65, 60 e poucos anos, já com Alzheimer. É uma novidade o Alzheimer em gente mais nova? O que às vezes acontece é o seguinte, hoje a gente usa a facilidade para arrumar as coisas. Então, bateu o pino e eles falam que é Alzheimer, mas não é verdade. Hoje, o que a gente tem, assim, nós temos muita demência senil, não Alzheimer, por obstrução das duas carótidas. O sangue não vai, a pessoa bate pino. Então, quando você faz um exame de colesterol, ele está alto, a primeira coisa que eu, médico, faço é fazer uma ultrassom de carótida, porque aquilo às vezes está entupido, não passa sangue e bate pino. Isquemia. Uma isquemia. Então, é isso aí. Agora, tem Alzheimer? Tem, aumentou muito, aumentou. Mas só que a gente não sabe quais são os gatilhos para desenvolver o Alzheimer ou não. Eles falam, não, tem que botar ali, fazer leitura. Tudo bobagem. Por exemplo, tem um monte de colega médico, de músico, tudo com Alzheimer. Minha mãe era professora, era bibliotecônoma. Não se chega a uma conclusão. Não se chega a uma conclusão que desencadeia. Mas uma grande maioria do dito Alzheimer não é Alzheimer, é insuficiência vascular periférica. Da mesma forma que às vezes a pessoa tem umas dormências na perna, a veia está entupida. Desentupiu, acabou. Gente, a gente vai conversar mais um pouquinho. Dá até pena de terminar o programa, está quase para terminar. Mas vamos fazer mais umas perguntinhas para ele aqui. Tem que aproveitar o doutor Horácio, que nunca veio aqui, né? E hoje está sendo aí para a gente um presente. Doutor, o que mais você pode contar para a gente sobre as doenças mais comuns hoje que te procuram no consultório? Bom, a gente tem um grupo de doenças que a gente chama de sazonais, ou seja, essa que eu estou hoje. É mudança de clima, então a gente tem muita virose respiratória. Esse é o grande, ainda é o grande contingente. Resfriou.
Então, quer dizer, então o resfriado comum, né, a influenza, não é só por queda de temperatura, a subida de temperatura também. Agora, mas o grande contingente de doentes que não, quer dizer, a gente tem, fazer uma observaçãozinha assim, nós temos doentes e temos doença. Nós temos um punhado de gente que tem doença e que não está doente. Por exemplo, uma pressão alta bem tratada, você pode trabalhar normal, um diabetes bem tratado, sem problema nenhum. Então, agora, quando você se sente doente... O senhor está falando sobre mim? Pressão alta, diabetes? Não, longe disso. Estou brincando. Por conta disso, não. Eu tenho uma... A gente fala que envelhecer é a melhor opção. Só que os trouxas, tudo, eu faço parte, a gente leva o embornar com pressão alta, problema de pulmão, problema de circulação, catarata. Então eu tenho uma caixinha que a Catarina comprou para mim lá em Ribeirão Preto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sexta, tarde e noite. Está tudo cheio. Cada dia é para uma bobagem que a gente tem. Então, mas ué. Então, eu tive uma pneumonia da comunidade, é aquela que você pega que você não sabe aonde. Quase morri. Fiquei um mês internado. Então, o meu pulmão já não é mais aquele. Então, aí dá uma sobrecarga, porque você teve um derrame pleural, então o coração fica... Então, você tem remédio para pressão, você tem remédio para o coração, você tem remédio para prevenir um diabetes, você tem remédio para circulação, tem remédio para tudo. Então, eu me sinto leve, livre, solto, cheio de artrose, dificuldade de andar, mas assim, estou bem. A cabeça, tem hora que bate uns pininhos, né? A gente aí é difícil. Quando eu pergunto, o que foi mesmo? Então, esses lapsos de memória, isso é pós-Covid. Então, muita gente tem. Agora, não é esse envelhecimento natural, por exemplo, você vai no mercado para comprar 3 coisas, compra 2 e esquece a outra, e não adianta que você não vai lembrar. E aí você liga para sua mulher, ela fala, oba. Então, eu brinco muito com meus pacientes, para eles ficarem mais alegres. Eu faço 3 brincadeiras. Uma eu falo assim, eu estou tão triste. Mas o que foi, doutor? Eu não sei mais o nome dos 7 anões. E aí eu começo a rir. Falei, então vamos ver os 7 anões? Vamos. Aí pega a porcaria, né? Do computador portátil, aí vê o nome dos 7 anões. Aí já vão repetir, chegando no fim, você não vai para frente. E a outra coisa que eu faço com as minhas velhinhas, eu chamo velhinha assim, porque eu também estou. Ela não fica triste, não, porque ultimamente eu também tenho rezado de pé. Porque se eu ajoelhar para rezar, eu não levanto. Então fica em pé, ou sentado. Ou, se você tiver o benê, né? O benê, na mão. Quando não tiver o benê, fica de pé mesmo. E é verdade, quer dizer, então, as artroses, quer dizer, às vezes a gente não consegue prevenir as artroses. Eu, com todos os recursos que tive em mãos, eu tenho artrose na mão, tenho no ombro, tenho a lombar, não agacho para pegar nada no chão. Quando está na sala da consulta, eu peço para o meu paciente, faz um favor para a minha coluna, pega esse papelzinho que caiu. E em casa eu tenho aquela pazinha, aquele alicate de pegar carvão, e tem um benê, né? Mas a hora o benê não está, fica no chão. Doutor, isso é hereditário? É genética? Assim, tem algumas coisas que são genéticas. E tem uma grande maioria, a gente chama assim, familiar. A chance que você tem de se tornar hipertenso quando os pais são hipertensos é maior do que quem não tem. Então, meu pai e minha mãe tinham pressão alta, nós somos 5 irmãos, todos com hipertensos. Da mesma forma, todos com varize. O único que não teve varize, né, na perna, né, teve lá, chama varicocele, mas teve uma varizezinha, né, varize no testículo. Então, não adiantou nada, né? Com a perna bonita, mas não estava tudo enrugado, né? Então, é hereditário. Então, quando a gente tem, a gente começa a fazer uma precaução. Sim. Como é que é a precaução? Evitar gordura, não ter subida do colesterol, triglicéridos, fazer uma atividade física,
evitar açúcar, porque não é que não possa comer, né? É saber comer. Então, a minha nutricionista favorita, né? Eu conheço ela. Então, é a própria. Ela usa, às vezes, com as crianças, quando vão fazer dieta, o dia do erro. Então, elas ficam todas alegres que vai ter o dia do erro para fazer o quê? Tomar sorvete, comer um chocolate, tomar Coca-Cola. E isso serve para o adulto também, só que a gente erra toda hora, né? Aí é complicado. É normal, né, doutor? É normal. Agora, por exemplo, nós somos espelho daquilo que nossos pais comiam. Meu pai nunca comeu gordura, não gostava, minha mãe tinha que tirar aquela. Então eu não aprendi a comer gordura. Nem ponta de peito, nem picanha, nada. Então, gosto de carne magra, filé mignon, contrafilé, o alcatra, o patinho, a carne moída, mas não tenho hábito. E tem gente, agora, que fala assim, a linguicinha tem que ter gordura, senão ela não fica boa, né? Calabresa ninguém gosta da linguiça comum. Sim. Então, aí eles, para minimizar o pecado, então eles põem linguiça de frango. Mesma porcaria, né? Porcaria. Vai fritar do mesmo jeito. Depois que eu infartei, há 2 anos atrás, ganhei o stent, eu comecei a comer menos, mas não porque eu quis. Não sei. Mas acontece que, por exemplo, depois que eu coloquei o stent, também tem, viu? Não precisa ficar não. A grande maioria, eu fui fazer um exame de rotina. Sim. Tive uma parada na realização do exame. Eu saí correndo do laboratório para a UTI. Eu nunca tive dor precordial, meu colesterol era baixinho. Mas mesmo assim, top. Então tá aqui. Aí toma os anticoagulantes para ficar roxo para todo lado. Eu sei o que é isso. Mas aí o que acontece? Foi lá, fez, então você continua tocando a vida como se nada tivesse acontecido. Você não sente nada. Às vezes com um pouco mais de medo, um pouco mais de limitação, mas você faz tudo. Às vezes vai pegando surpresa também, né? Sim. Agora, às vezes tem gente, né, lá que ganhou o Cidadania também, que é o corredor lá, isso é o Alzheimer, que eu falo. Bom, ele corria todo dia, 20 quilômetros, e infartou, do nada. Aí botou o stage e continua correndo. Gente, ficaria por horas conversando aqui com o Dr. Laércio. Todo mundo sabe a figura que ele é, a pessoa que ele é. Deixa eu tomar uma aguinha. Doutor, oi. Agradeço muito a sua presença. Obrigado por aceitar o nosso convite. Fica à vontade as suas considerações. Pessoal, espera um abraço do senhor, que todo mundo adora. Então, na consideração final, é o seguinte: a gente procurar alguma coisa é uma coisa. Agora, quando essa coisa chega em você, é outra coisa. Então é o seguinte: Serrana chegou na minha vida assim por acaso, e por acaso eu fiquei, por acaso amei, e continuo amando, estou aí participando, somando, porque a pior coisa do mundo é falar mal e não ter solução. Então, como eu não tenho solução, não posso falar mal. Então, eu quero somar. Então, eu vou falar, eu falo para os políticos, meus amigos. Não tem inimigo político, não, mas, assim, para eles eu falo o que está errado, para eles tentar corrigir. Mas do silêncio, sem, precisa fazer isso, fazer aquilo. Não. O governo é do prefeito, da vice-prefeito, dos vereadores para tomar conta dos chefes, vamos assim dizer. Então, mas assim, de que forma? Para somar. Mas se todo mundo der a mão, a gente vai fazer uma corrente boa e vai conseguir coisas boas. Então, quando eu falo em festa, lota aquilo lá. Quando eu fazer uma campanha de benemerência de alguma coisa, não vai ninguém. Eu sei como é que é isso. E se você quiser bater papo, a gente tem mais coisa aí, né? Nós vamos te convidar para outro programa, se Deus quiser, né, gente? Gente, um abraço, fiquem com Deus, espero que tenham gostado dessa prosa com o Dr. Laércio. E até a semana que vem com mais um convidado, se Deus quiser. Fiquem com Deus, até lá.